Bom, primeiramente, boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu não consigo mais ver agora as mensagens do chat, tá? Porque eu estou compartilhando a tela com vocês e eu não consigo acessar. Ainda mais que eu estou projetando uma apresentação. Peço que se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem me interromper para não levarem dúvida para casa, não, né? Para não ficarem com a dúvida em casa agora, né? E também qualquer outra questão que eu tiver, que tiver dentro do meu conhecimento, eu possa responder. Garanto que eu respondo para vocês. O que eu só peço que, por enquanto, bloqueiem os microfones porque para não ter interferência externa. Né? Então, música, televisão, cachorro, papagaio e assim sucessivamente, só para a gente poder, quando tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone sem problema nenhum. É só para poder facilitar um pouquinho a nossa comunicação. Né? Então a gente abordou nas últimas aulas a questão de cozinha chinesa, né? A gente fez toda a introdução da disciplina. Nós fizemos também nosso cronograma. Esse cronograma está sendo alterado mediante eu conversei com alguns um pouco mais cedo as nossas demandas diárias, né? Então a gente não sabe como vai acontecer, o que vai acontecer a partir de semana que vem, mas a gente vai alinhando isso dessa forma. Então a gente teria aqui basicamente, né, seria a segunda aula de cozinha chinesa na semana passada, a gente não teve mediante a tudo isso, e hoje é a aula de cozinha japonesa. Então a gente segue na parte teórica dessa cozinha japonesa, a gente vai seguindo esse cronograma, pelo menos as partes teóricas, depois a gente entra direto na prática assim que as coisas normalizarem. Eu estava conversando com o pessoal mais cedo, fiquem tranquilos sobre as questões das partes práticas, tá? Elas não vão deixar de acontecer. Só que a gente precisa primeiro entender esse cenário que está acontecendo, né? A gente não sabe como vai ser, pode ser que o ministro fale que ninguém vai sair, como pode ser tá tudo liberado e todo mundo volta à rotina normalmente, mas isso é uma demanda que não cabe a nós tomar e ser os tomadores de decisão, né? A gente precisa cumprir alguns papéis aí para a gente não ter não correr nenhum risco, né? E também, consequentemente, não trazer risco para nossa família. Eu acho que isso é o ponto mais importante que a gente tem que pensar, né? Que às vezes a gente pensa muito no eu, mas não pensa no todo o contexto que eu estou envolvido e acaba influenciando. Então a gente tem no nosso cronograma, na nossa aula prática, então nossa aula, nós temos aí cozinha japonesa. Essa aula de cozinha japonesa ela vai ser muito mais focada na cozinha japonesa fria, que é uma cozinha um pouco mais difícil, né? Na parte de filetar sashimi, de limpar peixe, de, de preparo do arroz, formas de enrolar sushi, que é a nossa característica de mais técnica. Então, assim, é uma cozinha muito bacana, uma cozinha muito emblemática e uma cozinha que cresce aí exponencialmente, né? A cada ano. Então, isso vai alcançando locais e clientes e apreciadores dessa cozinha, que é uma cozinha muito rica, né, em todas as questões culturais. Então é algo bem, bem, bem bacana. Na sequência, na semana que vem, a gente segue para a cozinha coreana, na sequência a tailandesa. Como eu citei com alguns, as provas até então, né, mediante ao cenário, elas estão confirmadas, mediante ao cenário, mas pode ser que haja alterações, assim que tiver alteração, a gente segue passando as informações para vocês. Depois a gente segue com mais as aulas teóricas de vietnamita e indiana, cozinha da Indonésia e os países árabes aí que a gente vai talvez compilar um pouquinho mais em duas aulas e não três, para a gente não ter problema. Deixa eu só achar o... Esse material já me pediram, eu já coloquei na pasta lá, tá? Eu vou atualizar com o que eu tiver colocado hoje, depois eu atualizo, eu salvo. Eu deixei tanto em PDF quanto em apresentador assim. E aí vocês veem o que é mais fácil para vocês estudarem, né? Então aqui tem a questão da cozinha russa que a gente falou. Por um acaso a gente acabou tendo uma aula que teve Strogonoff, né? A gente falou de China. Estou chegando.
E aí a gente começa na nossa cozinha japonesa, né? A cozinha japonesa, ela tem uma... A slide ficou fora de ordem aqui. A cozinha do Japão, depois eu ajusto, mas tem um slide que está fora de ordem aqui. A cozinha do Japão, ela é basicamente baseada numa cozinha sazonal, numa cozinha de períodos, de estações e uma cozinha de um frescor muito grande. Então, a cozinha japonesa, ela se baseia basicamente nos fatores climáticos. Então, nós temos aí inverno, outono, verão e a primavera. Por quê? Porque cada período dessa cozinha japonesa, ela acaba tendo um tipo de sazonalidade de ingrediente. Então, o japonês, ele valoriza muito isso, né? Lembrando que o Japão, ele é um conjunto de algumas ilhas, né? Nós temos as ilhas maiores, nós temos as ilhas subjacentes a essa ilha maior, que por sua vez tem um território muito pequeno. Então, assim, não se tem uma abundância de produtos em volume, mas se tem uma abundância de variedade de produtos, que consequentemente acaba nos trazendo uma cozinha muito rica em sabor, uma cozinha muito rica em técnica, uma cozinha que traz um melhoramento muito grande das suas características, que traz uma compilação de técnicas que não são vistas em outros países. Então, aqui como a gente pode exemplificar, né? A truta só aparece no cardápio japonês na primavera. O espinafre e outras verduras são os alimentos que vão aparecer no inverno. A berinjela vai aparecer no verão. Os cogumelos, eles acabam aparecendo aí no início do outono. Algumas refeições que são só servidas no verão, então com folhas respectivas da estação, ou decorando o prato. Por quê? Porque no inverno eu não vou ter folhas, porque no inverno eu quero algo que me traga uma característica de suprir, uma característica de acalentar muito maior o estômago, porque é um país extremamente frio. Então tem a sua característica. E aí sim, né, o japonês ele tem uma característica de realmente comer pequenas porções, comer de uma forma muito variada e também de uma forma extremamente natural. Então, quando a gente começa a entender quais são as primícias, quais são as bases da cozinha japonesa, a gente começa a respeitar muito mais. A gente começa a respeitar muito mais para a gente poder conseguir projetar essa cozinha, para a gente conseguir transferir os elementos dessa cozinha para o nosso dia a dia, para a nossa aplicação. Então hoje aí nós temos produtos que foram algumas releituras que a gente fala assim, não cabe, sabe? Pegando a parte cultural da cozinha japonesa, toda a parte de desenvolvimento, alguns produtos que são apresentados como, entre aspas, uma cozinha japonesa no Brasil, são inadmissíveis. Né? Então, um exemplo que a gente pode usar aí é você fazer um sushi de goiabada com queijo Minas, entendeu? São coisas que não são admitidas, que não se cabe. Vou fazer um sushi de morango com chocolate. Então, são alguns aspectos que é realmente um desrespeito cultural a todo o processo. São processos que foram sendo lapidados durante um período muito longo de tempo. Então, nada surgiu e explodiu ou surgiu por acaso. Tudo tem dentro da cozinha japonesa, isso também é uma característica da cozinha oriental, ele acaba tendo alguns porquês muito claros, né? Ele acaba tendo algumas formas que são extremamente claras. Deixa eu só puxar essa tela para cá, gente, peraí. Que são extremamente claras pro processo. Que são extremamente claras para o processo. Então, quando a gente fala dessa cozinha japonesa clássica, a gente está falando de muita técnica, a gente está falando de alguns processos totalmente diferentes, a gente está falando de uma característica que tem uma história, né? Tanto uma história de produto, tanto uma história de guerra. E assim, eu acho que dentro da cozinha japonesa,
um fator que é primordial foi justamente por ter sido um país que passou por alguns desastres, né, muito grandes, e isso, logicamente, em toda a cultura que passou por algum desastre muito grande humanitário, isso envolve uma coisa que o brasileiro acaba não tendo, que é justamente o desperdício de alimento, né? Esses países, eles não têm eles têm um respeito pelo alimento que é extremamente grande, Então, é isso que a gente precisa conquistar, né? A gente vai ter que conquistar isso conforme a nossa evolução. Talvez tudo isso que tem acontecido nos torne também como um veículo de mudança, né? Essa mudança cultural que o brasileiro precisa ter. Já vai carregar as imagens. Então, se a gente for continuar nessa questão da linha do frescor, da característica sazonal da cozinha japonesa, nós temos aí alguns fatores que são muito fortes, que são muito atuantes, né? Que são justamente o ponto de cocção. Eu acho que vocês são muito cobrados nisso, dentro de todas as disciplinas, né? Cuidado com o ponto de cocção, qual é o ponto de cocção mais correto para esse alimento, como que a gente consegue um ponto de cocção correto para cada tipo de técnica ou para cada ingrediente, como que eu vou trabalhar esse ponto de cocção. Por quê? O japonês, por ele ter uma cozinha extremamente saudável, o ponto de cocção ele é extremamente importante. Sem isso, eu não consigo trazer a saudabilidade que eu quero, eu não consigo trazer as texturas que eu quero. Então, quando a gente fala dessa cozinha japonesa, nós temos aí principalmente algumas questões de texturas, né? Eu nunca vou ter dentro de um prato apenas um sabor, eu nunca vou ter dentro de um prato apenas uma textura. Então, esse é um fator muito importante. Então, quando a gente mescla essa cocção, quando a gente deixa essa cocção extremamente clara para o meu comensal, isso gera uma satisfação muito grande. Então, para que isso eu consiga almejar alguns pratos, eu preciso entender como que eu consigo preparar para ficar um crocante, para poder preparar um cozido, para poder preparar um escalfado. E o detalhe principal, que eu tenha texturas diferentes, que eu tenha características diferentes. E assim, o japonês ele tem uma grande diferença que eu particularmente admiro muito, que é justamente conseguir fazer algumas minimizações de pratos, só que com uma qualidade excelente. Então assim, se produz pratos em pequeníssima quantidade e com uma qualidade, com uma apresentação e com um frescor que a gente não encontra em outras cozinhas, né? Então assim, é uma cozinha muito inspiradora. É uma cozinha que a gente acaba tendo acho que o principal elemento, né, que é justamente o comer com os olhos. Dificilmente a gente vai ver algum buffet de cozinha japonesa que não nos agrade o visual, que não muitas vezes posteriormente o palato não nos agrade. Porque é uma cozinha que ele busca justamente isso, ele busca o equilíbrio. Trazendo esse equilíbrio, isso é a vida do japonês, não é só na alimentação, porque isso vai acabar refletindo na longevidade. Então nós temos aí a faixa etária média de idade dos japoneses de sobrevivência é de 85 anos. Né? Então assim, é muito acima de outras civilizações. Então assim, no Japão nós temos o maior número de centenários. Então tudo isso vem ao encontro dessa alimentação saudável, vem ao encontro dessa vida totalmente diferente, então de ter o mínimo esforço possível. Então dentro do Japão, desse mundo que é o Japão, nós temos muitas teorias aí que são extremamente importantes, né? Talvez não venha ao caso agora, mas não sei se todo mundo conhece a marca Toyota, né? E assim, só que Toyota ele surgiu principalmente como um modelo de gestão, um modelo de processo. Então a gente tem dentro de alguns estudos de cadeias superiores, que é o estudo do modelo Toyota.
Então, o japonês ele tem essa característica, ele não vai fazer o esforço desnecessário na hora desnecessária. Então, ele não vai dispor de energia para algo que não saia muito bom, que não saia excelente. Então, isso é um reflexo que a gente pode trazer aqui para a gastronomia. Então, de fato, todos esses conceitos eles convergem justamente para uma percepção, né? Não só do que a natureza lhe deu, e sim o que o homem faz com que a natureza lhe deu. Então, essa característica cultural que o povo sente é de sempre melhorar, de sempre se adaptar ao universo. Então, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre como tudo isso funciona e sobre como tudo isso é pensado, né? Aquilo que eu até falei em algumas aulas para vocês. Pensem antes de ler a ficha técnica. Pensem antes de executar. Por quê? Porque só pensando antes, projetando o que eu quero fazer, projetando o resultado, conhecendo o ingrediente, eu vou conseguir melhorar meu processo. Eu consigo ter um processo muito melhor, eu consigo ter uma apresentação muito melhor, eu preciso ter uma textura muito melhor. Então tudo isso é extremamente importante. Quando a gente pensa e a gente entende e melhora o processo. Então a gente adapta isso para a nossa realidade, para o que a gente tem na mão ali e consegue realmente ter algo extremamente satisfatório, né? Então, para a gente poder entender tudo isso, a gente precisa falar de algumas bases, né? Quais são as bases da alimentação japonesa? A alimentação japonesa ela tem algumas premissas, né? Ela tem cozinhas que a gente não vou conseguir entrar porque é muito longo para a gente poder entrar em todos os conceitos das cozinhas japonesas, mas nós temos algumas características de alimentação que realmente fazem essa mudança, que fazem essa virada de chave aí da cozinha japonesa. Então nós temos o shoyu, nós temos alguns vegetais, feijão azuki, algas, arroz, peixes e frutos do mar, sopas e caldos, o wasabi, o próprio chá. Eu tenho alguns vídeos que eu vou postar para vocês sobre chá, né, que é bem legal também, sobre a cerimônia do chá. A cerimônia do chá dura 4 horas. Né? Uma cerimônia de chá dura 4 horas. Então, nada é tão simples. Sempre tem essa questão cultural, essa questão do servir adequadamente, do apreciar adequadamente. Então, a gente vai começar falando principalmente, acho que do ponto-chave, né, do principal ingrediente da cozinha japonesa, que é o arroz. Né? A gente não consegue falar de cozinha japonesa se a gente não falar de arroz. A gente não falar dessa característica. Não só no Japão, mas em toda a Ásia, aí o arroz ele é um ingrediente que vai entrar em todas as cozinhas. Desde uma cozinha tailandesa até uma cozinha chinesa. Então o arroz está acompanhando toda essa cozinha asiática. Só que no Japão ele acaba tendo um destaque um pouquinho maior, né? Por que se produz tanto arroz no Japão? Primeiro pela forma que o Japão é. O Japão ele é uma ilha, eu acabei esquecendo de colocar o mapa aqui, foi um descuido. Ele é um conjunto de ilhas, então é um conjunto de ilhas de montanha. Então eu não tenho grandes planícies, né? Então a maioria dos arrozes que são produzidos no Japão são arroz secos. Nós temos essas duas variedades. Nós temos arroz que são de alagadiços e nós temos o arroz que é produzido no seco, né? Isso, logicamente, me influencia na característica desse arroz e também vai me influenciar no processo de cocção, no tipo de arroz que eu vou usar. E ele é tão utilizado que ele é a base. Faz tudo com arroz, né? A gente encontra macarrão de arroz, bebidas à base de arroz, pão, bolinhos, tudo que a gente imaginar. A gente encontra essa base de arroz na cozinha japonesa. Então, assim, ou apenas para poder servir um kare, que é algo bem simples, um kareraiço, é um prato bem simples da cozinha japonesa. A gente usa a gente tem, né, uma influência aí indiana, que é o curry, né? Só que lá eles não conseguem falar R, então eles falam kare. E aí faz um curry, normalmente de carne. Façam um curry normalmente de carne e serve com arroz. Uma refeição está pronta, né? Então, a refeição japonesa, o arroz ele é o elemento principal. Não sendo importante que ele venha antes ou depois, ou por sua vez inserido apenas com acompanhamentos. Tem alguns bolinhos, eu não vou recordar o nome agora, meu japonês está um pouco enferrujado, mas tem alguns bolinhos
que eles cozinham o arroz, né? Esse arroz sempre cozido sem sal, sem tempero algum. O tempero ali entra posteriori ao cocção, né? Ele entra depois. E dessa forma eu só passo esse arroz para temperar numa salmoura. E esse bolinho de arroz está pronto para ser comido, né? Então, mediante essa cozinha, esse arroz ele nunca vai para refrigeração, tá? Vocês vão perceber isso quando a gente for fazer aula de cozinha japonesa. A gente vai esfriar o arroz até que ele chegue na temperatura correta, na temperatura ambiente, para que a gente consiga trabalhar esse arroz. Esse arroz nunca vai ser refrigerado, tá? Ainda mais o arroz de sushi, que é um arroz ácido, um arroz avinagrado, que ele não precisa de geladeira. É um arroz que ele vai durar um período razoável para a gente poder trabalhar. Então, o arroz ele é considerado o alimento mais importante do Japão e tem sido cultivado há mais de 2.000 anos. Além de ser o principal alimento da dieta japonesa, já chegou até a ser usado como moeda de troca no período de Kakamura. Então, o arroz ele é justamente o símbolo, né? Então, assim, a gente consegue produzir muitos itens a partir do arroz. O arroz ele é uma simbologia extremamente importante dentro dessa cozinha japonesa e é o que nos traz. Quando a gente fala basicamente de cozinha japonesa, a gente lembra do arroz como ponto focal, né? O ponto focal aí a gente acaba. Então a gente precisa realmente valorizar esse arroz. Por quê? Porque os métodos de cocção deles são diferentes. O tipo do arroz é diferente. Nós temos basicamente no Brasil aí o arroz agulhinha, que é o arroz, são algumas variedades de arroz de grão longo. E nesses países asiáticos, o que acaba tendo uma característica muito maior são o arroz de grão curto, né? Os arroz que tem uma concentração de amido muito maior. Gente, só para confirmar, todos estão vendo, todos estão ouvindo? Beleza. Só para ver se ninguém dormiu ainda. Normalmente na aula vocês dormem, aqui vocês não vão dormir. Então, travou a apresentação. Essa também sua lá embaixo, tá? Então nós temos aí o arroz branco, que é o hakumai. É um tipo de arroz mais comum, é um arroz branco polido, como se fosse o nosso arroz branco tradicional aqui. E ele está presente em todas as refeições. Então, todas as refeições do japonês ele vai ter a grande maioria vai ter esse tipo de arroz. Esse arroz não é o arroz que a gente prepara sushi, tá? É um arroz branco polido de grão curto. Vocês podem ver na imagem que o grão dele é um pouquinho menor que o nosso arroz característico. Então, quando cozido, ele tem um aspecto macio e glutinoso. Então, por quê? Esse tipo de arroz, diferente do preparo que a gente faz, normalmente a gente coloca alho, cebola, e cada um tem a sua técnica, lava ou não lava, água quente ou água fria, cada um vai ter aí a sua técnica de preparo de arroz aqui no Brasil. Mas esse tipo de arroz normalmente a gente lava, né, para poder extrair, porque ele tem muito amido, e como ele foi um arroz polido, ele acaba tendo uma camada de amido solta externa muito grande, então o que faria com que esse arroz aglutinasse muito dentro da panela. E aí ele tem uma característica de ser de grãos redondos, curtos, né, e com baixa amilase. Né? Todo mundo amilase, amilopectina ok, todo mundo lembra dessas aulas. Se não lembra, a gente relembra. Tá? Então, por essa característica, eles se aglomeram muito e aí eu consigo comer esse arroz com hashi. Né? Percebam que o hashi ele é o talher, não se come de outra forma. Né? Alguns ingredientes se comem com a mão, mas são poucos, porque muitas vezes em alguns locais é falta de educação você fazer isso. Então, o sabor dele é um sabor mais suave em comparação aos outros tipos de arroz. Então, ele traz um equilíbrio, né, do que os sabores que a gente vai ter aí de outros arrozes. Por ele ser um arroz base, então eu consigo acabar combinando com todos. Eu consigo combinar com um dashi, eu consigo combinar com um carê, eu consigo combinar com shoyu e wasabi. Então assim, eu consigo combinar com legumes. Justamente ele é o coringão do negócio, aí ele é o ponto central da culinária japonesa. Nós temos o arroz glutinoso, então, que é o moki, também conhecido como arroz moki.
É o segundo mais comum dos tipos de arroz japonês. Quando cozido, ele é ainda mais pegajoso. Então ele tem muito mais amido do que o outro. E também é muito usado nas confecções de doces. Bolinhos, que são muito consumidos no Japão. Então esse bolinho de arroz ele é muito característico. Esse bolinho de arroz ele pode ser recheado ou não, né? Ele tem várias formas, ele tem várias formas de ser preparado. Esse bolinho de arroz ele pode ser recheado com feijão azuki, ele pode ser recheado com peixes, ele pode ser recheado com legumes, ele não tem uma regra, né? Ele é um bolinho normalmente redondo, de que cabe mais ou menos, assim, mediante a cada tamanho, ele vai dar umas 2 mordidas mais ou menos, que acaba sendo uma grande exceção, né? Então as pessoas levam esses bolinhos, aonde eu já tenho a mescla tanto do carboidrato quanto da proteína ou dos vegetais, para ter algo totalmente diferenciado dentro do meu cardápio. Nós temos o arroz para sushi, aí sim é um arroz um pouquinho diferente, né? Que é o koshihikari, né? Frequentemente utilizado para o preparo de sushis e tem as suas características de aroma e sabores diferenciados dos outros arrozes. Então é um arroz muito mais aromático. Essa combinação ela foi criada através de combinação de 2 tipos de arroz diferentes que eram cultivados em algumas regiões. Então, esse é um arroz totalmente diferenciado. Então, ele se difere por cada característica de cada região, de cada ilha também, ele acaba tendo uma característica. Por quê? Porque o terroir da produção é diferente, consequentemente eu terei pequenas particularidades. Se a gente falar assim, vamos entender as particularidades. Para gente que não está acostumado nesse consumo frequente, nesse consumo diário, é um pouquinho mais difícil identificar. Eu acho que talvez vocês já tiveram, não sei, acho que alguns comentaram que tiveram aula de vinhos. É difícil para quem não está habituado a ver essas diferenças, conseguir sentir, conseguir ter essa percepção. Então o arroz não é diferente. Para essa percepção muitas vezes no palato é um pouquinho diferente em textura ou em tamanho, mas a parte essencial é um pouquinho mais difícil de a gente entender. E aí nós temos o genmai, que é o arroz integral, né? Embora seja menos consumido do que o hakumai, o genmai ele ganha uma popularidade no Japão justamente por ter uma característica de ser mais saudável, de ser muito mais nutritiva. Por quê? Por ser um arroz integral, eu tenho fibra, né? Então lembrando e voltando nas primícias, os japoneses eles valorizam muito a sua característica de saudabilidade, textura, e por ser um arroz que tem muito mais minerais e vitaminas do complexo B, ele está ganhando realmente um consumo, ele está começando a ganhar débitos na sua característica. Mediante a fibra, ele não fica, né, por mais que ele tenha amido, por mais que ele tenha todas as características, ele não fica tão glutinoso. Por quê? Porque a fibra se retém um pouco desse amido, o amido ele não é exposto, né? Então, o arroz, essas preparações de arroz japonês que a gente faz para poder trazer esse amido para fora, para poder dextrilizar esse amido, a gente não faz isso igual o risoto. O arroz japonês eu não mexo, eu não encosto. Depois que eu coloquei esse arroz na panela, eu não encosto nesse arroz mais. Ele vai ficar cozinhando sozinho no tempo que for necessário e da forma que for necessária. A gente vai falar isso basicamente em aula, que eu acho que é um pouquinho mais importante. Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi. Não? Na Liberdade você encontra todos. Tá? Na Liberdade você vai encontrar todos. O arroz de sushi é bem mais barato, né? A gente vai pagar aí uns 12, 13 reais no quilo. Um pouco bem mais barato. Os outros já são um pouquinho mais caros. Por quê? É questão de procura, né? Questão de oferta e procura. É um arroz que não tem produção no Brasil, né? São todos importados, então acaba sendo um pouco mais caro. Até alguns, a Camil, se eu não me engano, tem uma linha de arroz japonês, mas não é dos melhores. Por quê? Porque esses tipos de arroz, quando a gente vai preparar, eles têm toda uma questão de safra, né? Quanto mais jovem é esse arroz,
Menos água eu uso, quanto mais velho esse arroz, mais água eu uso. Como é que eu sei isso? Vendo. Não tem como falar assim, olha para as estrelas. Não, não tem como. Tem que pegar o arroz, ver a safra, ver mais ou menos como é que ele vai estar, a sua hidratação. Por quê? Porque esse tipo de preparo é um preparo que não tem margem para erro, né? Porque se o arroz passou do ponto, eu não tenho o que eu fazer. Eu não vou fazer sushi com arroz que passou do ponto. Mas eu também não consigo fazer sushi com arroz que está duro, porque ele não vai ter liberado amido suficiente para poder aglutinar. Então, assim, por isso que eu falo questão de técnica e método de cocção é extremamente importante para que a gente consiga ter isso implícito no nosso dia a dia, porque é muito importante. É extremamente importante. Então, assim, na Liberdade vocês encontram todos esses tipos de arroz. A Liberdade tem várias lojas que vocês conseguem, tem umas que são mais acessíveis, outras são um pouquinho menos, mas vocês encontram tranquilamente todos lá. Quando for só o arroz para sushi, aí vocês encontram basicamente em quase todos os mercados, acaba tendo uma seçãozinha pequenininha ali, que vai ter um nori bem safado, vai ter um arroz, alguma coisa ali, tá? Eu não coloquei, gente, eu não coloquei aqui, mas é importante eu já aproveitar que eu tô falando disso. Me lembrem, a hora que a gente chegar na parte de sushi, para eu falar de nori, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas é bem importante a gente falar um pouquinho sobre nori. Aí alguém me interrompe e fala, não esquece do nori, tá? Então, voltando aqui. Pra gente obter esse resultado de um arroz mais aglutinado, no Brasil, a gente vai usar o arroz cateto, né? Que é um arroz miúdo ou branco, que depois de cozido ele se torna um pouco mais macio e grudento. Então essa é uma característica de arroz que a gente encontra no Brasil. Por quê? O Brasil ele não tem a sua subsistência de arroz, tá? Por incrível que pareça. Então muita coisa do arroz brasileiro é importado, principalmente de Argentina e Uruguai. E nós temos aí os arrozes especiais que vêm de outros locais. Eu citei a Camil porque a Camil ela tem algumas linhas de arroz especial, né? Alguns arroz que a gente vai usar em outras aulas, como o basmati, como o jasmine, que são arroz que já são um pouco bem mais caros. A gente está falando aí de 60, 70 reais o quilo desse tipo de arroz. Então são um pouquinho mais complexos de se achar. Normalmente vai encaixar em caixinha de 250 gramas, mas isso entra para outras cozinhas. Então o arroz em si, ele tem diversos aspectos, ele tem diversos preparos, diversos meios aí de serem produzidos. Então, no momento da compra, a gente vai justamente avaliar isso que eu falei agora, se ele é colhido recente ou se ele é um pouco mais antigo, então se ele vai ser quase transparente ou se vai ter um aspecto um pouco mais brilhoso. Isso vai trazer minha característica, alguns indícios de quando essa colheita foi feita e quanto de água eu vou ter que usar para esse arroz. Né? Então o arroz plantado nos trópicos ele é o polido 1, então ele tem uma textura um pouco mais crocante, e também nós temos aí o que já será ideal, que nós buscamos, é um arroz um pouco mais literalmente grudento, né? Que permite que a gente junte os grãos, formando com isso alguns pratos diferentes, então que a gente vai conseguir comer ele com hashi, ou que a gente vai conseguir moldar alguns bolinhos que a gente vai conseguir moldar, alguns sushis de uma forma correta. Quando a gente fizer isso na aula, eu vou preparar sempre um arroz junto com vocês. Antes, mostro todo o preparo, todo o processo do preparo, e posteriormente cada grupo prepara o seu, né, para poder preparar o seu sushi, seu sashimi, todos os outros ingredientes. Então, no Japão, além de tradicionalmente servido simples, né, ou acompanhado, o arroz ele acaba tendo preparo diversos, né? Ele acaba entrando de formas totalmente diversas dentro da cultura japonesa. Ele entra aí nos onigiris, que são alguns bolinhos de arroz recheados ou não, né? Os onigiris, a grande maioria que a gente conhece, eles são cobertos por um peixe, por um legume, por alguma coisa, a gente vai falar disso lá na frente. O arroz cozido com vários ingredientes e vários temperos, então é uma característica também. Nós temos o donburi, que significa que o arroz foi cozido e coberto com carne. Então normalmente a carne, ela entra, principalmente carne bovina, tá, gente? Que não tem um consumo muito grande. Eu até separei um vídeo aqui que eu vou colocar pra vocês. Depois eu vou ter que entrar no... Deixa eu ver se eu consigo entrar no WhatsApp aqui. Eu já mando pro Gustavo, ele já compartilha com vocês.
é um vídeo bem legal que ele fala sobre carne de Wagyu, né? Que vem justamente ao encontro de tudo isso que a gente está falando, que é um consumo de carne muito pequeno, né? Porque a carne bovina no Japão, ela é muito cara. Em toda a Ásia ali, ela é muito cara. Por quê? Porque primeiro que não se tem uma característica de espaço para poder criar animais, né? Diferentemente do Brasil. Então, a carne ela acaba tendo uma qualidade muito alta, né? Ela acaba tendo uma qualidade extremamente alta e acaba tendo um preço também consequentemente elevado. Né? Como eu citei para alguns mais cedo, meu irmão mora na Coreia, ele fala assim, cara, a pior carne que eu como aqui é de Wagyu, né? Tipo, aqui só tem Wagyu, não tem outra coisa, só que é caro, né? Só que é caro. Eu mandei o vídeo pro Gustavo, ele vai compartilhar com vocês. É bem legal esse vídeo. Então, e aí nós também podemos colocar esse arroz, ele acaba entrando também como sopa ou com carne cozida ou em algum creme, alguma coisa um pouco mais leve. No prato denominado achazuki, ele é simplesmente regado com bambam ou com caldo de sopa, né? E aí a gente tempera, a gente pode só temperar esse arroz ou fazer fazer uma mistura de namplan com shoyu e algum dashi para poder temperar esse arroz. Então assim, esse arroz ele vem sendo consumido de formas inúmeras, né? Por quê? Porque arroz é a base da alimentação. Arroz mata a fome. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E a mais famosa de todas as utilizadas, que é o sushi, né? Uma preparação que se adiciona uma base de vinagre, em seguida enrola-se prensando, misturando ou recobrindo com legumes, peixes, ovos, frutos do mar, que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Então, percebam que o arroz ele é o ponto focal. E aqui tem um item que a gente não colocou, mas também que são produções de saquê, né? O saquê ele é uma bebida produzida à base de arroz, né? Nós temos o saquê produzido de arroz, nós temos o vinagre de arroz, nós temos um monte de produtos que vêm como subsídio, né, dessa produção do arroz. O saquê... Não entendi. Sim, sim, sim. A gente vai usar vinagre, açúcar e sal. Né? Gente, uma coisa muito importante que às vezes o mercado ele vende alguns frascos de tempero para sushi, né? Não sei se vocês já devem ter visto aí o tempero para sushi. O tempero para sushi é vinagre, tá? Não achem que aquilo tá pronto porque não tá. Tem que preparar. Várias vezes eu já caíram e já me falaram desse erro, né? Porque assim, a partir do momento que eu faço o meu preparo de- foi mal, desculpa aí, deixa eu fechar a tela. A partir do momento que eu faço o meu preparo da minha base de tempero, do tempero, ela vai açúcar, então o açúcar ele vai ser fervido, ele vai ajudar a reduzir essa minha base ácida e consequentemente vai me trazer textura. E isso também vai se juntar com o amido e vai melhorar a minha textura do meu arroz, do meu chari para poder preparar o meu sushi. Então, a gente tem que só prestar atenção em algumas coisas para que a gente não tenha problema na hora do preparo, tá? Por que a gente usa vinagre de arroz? Primeiramente porque é a base alimentar do Japão, né? Ah, mas eu posso usar um outro tipo de vinagre na emergência? Poder, não pode. Mas dá para usar. Não vai ser algo que vai falar assim, vou matar alguém. Não vai. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas o problema é que o vinagre de arroz, não sei se alguém já comentou com vocês isso ou não. O que é vinagre, né? O vinagre não é nada mais nada menos que uma base alcoólica. Uma base alcoólica. Essa base alcoólica seja do que for, né? Pode ser uma base de álcool mesmo, uma base de álcool neutro, uma base de vinho, uma base de cidra, uma base de qualquer outra coisa, base alcoólica, aonde a gente é acometido por uma bactéria acética. Então essa bactéria ela vai transformar aquele álcool em ácido acético. Então a gente tem uma proporção aí
1,46 miligramas de ácido acético para cada 1 grama de álcool. Então, quando eu tenho álcools que são álcools mais pesados, como um álcool neutro, que a gente encontra aí, o vinagre de álcool simples, ele é muito ácido, ele é muito robusto no paladar. Então, por isso que se usa o vinagre de arroz, que ele é muito mais delicado. Na aula de China a gente usou aí o vinagre de arroz, então percebam que ele não me traz uma acidez tão grande. Isso é uma das características, tá? Isso é uma das características. Então, quando a gente entra aqui nas sopas e nos caldos japoneses, aí a gente tem um outro mundo, né? Eu ia até colocar aqui, mas eu acabei não colocando. Nós temos aí o consumo de caldo, né? O japonês ele acaba consumindo muito caldo e assim, é uma falta de elegância, por incrível que pareça, né? Pra gente é algo absurdo. Mas é uma falta de elegância você tomar esse caldo e não fazer barulho. Né? Então você tem que fazer esse barulho. Porque isso é um sinal, um sinal de respeito, um sinal que tem toda uma característica cultural que tem que fazer esse barulho, né? De chupar. Né? Acho que a gente lembra, para quem estava na aula, que quando eu mostrei aquele vídeo do Pedro pelo Mundo, que ele estava comendo o bolinho de sopa. Né? Então que ele chupava. Então isso é uma questão cultural. Então esse cardápio ele sempre vai ter a sopa, né? Justamente ou por uma questão de suprir essa necessidade fisiológica, porque se a gente for pensar que o que é sopa? Sopa é água e mais alguma coisa aromática. Ponto. Isso é sopa. Então, sopa ela mata a fome de muita gente. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma quantidade muito pequena de alimento e eu consigo fazer uma sopa, eu consigo alimentar muitas pessoas. Então, se eu posso pegar uma carcaça de peixe e fazer um dashi, que é algo que normalmente seria desperdiçado, aquela carcaça de peixe, eu tenho um alimento. E aí, consequentemente, com a minha sazonalidade, consequentemente com os meus produtos que eu tenho em mão, são vegetais, são ovos. Parei. São vegetais, são ovos, são legumes, são tubérculos, tudo isso. O que eu tiver, eu posso incluir nessa sopa e transformar essa sopa muito mais rica. Né? Então, ela pode ser servida sozinha, mas ela também pode ser servida acompanhada. Né? A gente tem aí hoje, acho que uma grande tendência que está chegando no Brasil para essa questão de sopa são os lamens. Né? As casas de lamen. A casa de lamen são sopas, normalmente à base de um caldo, de um caldo muito robusto em sabor. Né? Eu tenho um aluno meu que trabalha numa casa na Liberdade que chama Momo, né? Momo Lamen. E assim, ele me fala, cara, quando ele começa a me falar que quando eles vão fazer os caldos, né, eles fazem, se eu não me engano, aí 80 litros de caldo a cada 2 dias para poder servir os lamens. Usa-se tudo, né? Usa-se kombu, usa-se porco, usa-se frango, usa-se legumes, tudo num caldo só. Por quê? Porque eu quero uma robustez de sabor, eu quero algo que vai me nutrir. Então, esses caldos, eles acabam sendo extremamente potentes em sabor. Né? E desta forma eu acabo compondo. E eu acho que o que é mais importante não é porque é uma sopa que os japoneses deixam ficar feio. Se a gente for pegar aí todas as referências de lamen, são todos as chawans, todos os bowls são extremamente bonitos, são extremamente bem apresentados. Então essa é uma grande essência da cozinha japonesa, que é para trazer essa beleza, né? Trazer essa beleza para o nosso visual. E aí nós temos basicamente as sopas divididas em duas, né? Então os métodos de preparo eles são diversos, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Nós temos vários métodos uma vai isso, o outro não vai, mas elas são basicamente divididas em duas, em somashi shiro e em misoshiro, ponto. São essas duas basicamente essas duas vertentes de sopa. Então,
a gente tem aí, posteriormente, essas duas bases. Então entendam que a partir dessas duas bases a gente começa a ter uma outra característica. Então aí entra nessa questão que eu falei para vocês de produto, de ingrediente, em criatividade do que vai ser inserido. Então, o somashi, nós temos dashi, né, ou caldo de peixe, temperado com shoyu e sal. Quando a gente fala temperado com shoyu e sal, muita gente fala assim, mas não vai ficar salgado? Não. Por quê? Porque o shoyu que a gente consome no Brasil, ele é extremamente salgado. O shoyu que é fabricado no Japão, os shoyus que são muito mais refinados, um shoyu que tem 1 ano de fermentação, ele não tem tanto sal. Tá? Ele é um shoyu muito mais leve. Então a potência de sabor, ela vem muito do umami, ela vem muito de uma característica totalmente diferente do sal. No Brasil, isso até tem, eu não lembro se eu postei pra vocês ou não, senão eu me cobrem que eu coloco. É uma reportagem, vou ser bem sincero pra vocês. O entrevistador é chato pra cacete, mas você pegando a essência da reportagem é legal. É uma reportagem sobre a produção de shoyu da Sakura, né? A Sakura, ela faz shoyu em 3 meses. Ela faz a produção de shoyu em 3 meses. Então, assim, é um processo muito rápido para a produção de shoyu. Pensando em todo o processo, todas essas leveduras. Então, por isso que eu tenho um shoyu extremamente salgado. Porque eu não tenho sabor. Então fica um pouquinho mais difícil. Na outra ponta, nós temos o miso, né? Normalmente conhecido como misoshiro, né? Que a gente vai num restaurante japonês e a gente recebe aquela sopinha quente, efervescente, normalmente com tofu, né? Com tofu e a cebolinha. O misoshiro, ele tem aí a pasta de miso, né? Que é feita a partir da pasta de soja fermentada, adicionada de dashi ou caldo de peixe. E aí também eu posso compor, eu posso enriquecer esse produto muito mais. Consigo enriquecer esse produto muito mais para que a gente consiga ter algo totalmente diferente. Mas essas são as duas sopas e caldos bases que a gente vai ter aí. E aí, quando a gente começa a falar principalmente dos sushis, aí a gente vai começar a entrar num mundo um pouquinho diferente. Por quê? Porque inicialmente sushi ele se consolidou pela necessidade de conservação de peixe praticado no sudeste da Ásia, né? Então era uma forma onde os habitantes das montanhas embrulhavam o arroz, o peixe em arroz, para conservação. Então eles deixavam normalmente enterrado embaixo da terra para que eu conseguia manter uma temperatura uniforme nesse local. E aí, posteriormente, quando eles iam consumir, esse arroz era descartado. Então, esse arroz ele criava uma camada em volta desse peixe e, posteriormente, só o peixe era consumido. Voltando aí quase 1.300 anos, quando o processo levava entre 2 meses a 1 ano, né, para poder economizar alguns ingredientes, num arquipélago de extensão de terra com invernos muito rigorosos, começou-se a fazer um prato um pouco mais delicado, né? Então, inclusive no Japão, começou-se todo a avinagrar esse arroz, né? Para que esse arroz conservasse muito mais e, consequentemente, também fazia-se parte da característica do consumo do peixe. Então, foi a partir do século XV e XVI que desenvolveu essa fermentação mais rápida do arroz através do vinagre. E aí começou-se a trabalhar e consumir, né, o peixe com o arroz. Mas aí foi somente no século XIX. Então esse processo ele foi sendo melhorado durante o passar do tempo. E aí o sushi, os autores falam que foi criado na cidade de Edo. Então é isso que eram, porque era uma baía. Então se utilizava boa parte dos peixes para poder fazer esses bolinhos.
O que nós temos aqui é um nigiri, né, uma característica, então se consumia esses sushis. Tá? Então, para a gente poder definir algumas coisas, que foi apenas em 1824 que começou-se a inserir o peixe cru em cima dos bolinhos de arroz, temperados e consumidos de forma como um lanche. Os restaurantes hoje do século XV, XVI aí, não tem uma diferença muito grande, então já tinha essa característica muito semelhante, né? A literatura ela não se aprofunda muito em formatos, não se aprofunda muito em características, mas tem. Então, da mesma forma que era fácil de comer, que é muito importante, também era fácil de se transportar esse alimento. Por quê? Porque esse alimento não perecia rapidamente por conta do vinagre, por conta do shoyu, por conta do wasabi e aí também por conta do gengibre. Então, tradicionalmente, ele era acompanhado com um gengibre em conserva, que é o gari, que a gente vai fazer em sala, um molho shoyu e também uma pasta de raiz forte, que é o wasabi. Não sei se vocês sabem ou não, mas por vias de conhecimento, nós temos várias plantas da família do gengibre. Né? Nós temos um gengibre que é muito comum em outros lugares da Ásia, que chama gengibre galanga. Né? Ele não é tão forte como o wasabi, ele é um pouco mais delicado e um pouquinho mais adocicado. No Brasil nós temos a nossa famosa cúrcuma. Ele é da família do gengibre, do wasabi também, são todos na mesma família, porém com características totalmente distintas. Né? Mas mais por nota de conhecimento. E aí nós temos o mais aclamado e o mais adorado nos restaurantes japoneses, que são os sashimis, que são essas fatias cruas de peixe, consideradas aí o grande momento do consumo. Então, os sashimis, eles basicamente presenteiam a gente com uma arquitetura de beleza. Né? Então, assim, nenhum prato de sashimi ele não vai ser bem decorado, ele não vai ser bem finalizado. E o principal de todos, as quantidades. Né? Nós temos aí quantidades que permeiam cada tipo de sushi e cada tipo de sashimi. O japonês tem alguns números aí que são meio esotéricos, que eles não gostam, que se tem alguns símbolos um pouquinho mais que eles não gostam, então acabam sendo excluídos. Né? Então tem alguns números que eu não vou falar para vocês só em sala de aula. Então, quando a gente pode receber esse sashimi de vários peixes, né? E normalmente ele pode ser servido com arroz, né? Somente com arroz preparado, com cerveja ou saquê. O saquê normalmente ele pode ser servido quente, é uma característica dele ser servido pelo menos morno aí para poder acompanhar. E uma característica do serviço do saquê, se vocês verem e não se assustem, ele é servido num copo quadrado, né? Ele é um copo quadrado, pode ser de madeira, quanto pode ser de alguns materiais acrílicos. E ele sempre, quando for servido, ele vai transbordar. Né? Então isso é uma questão de serviço. Tá, eu já vou entrar, a gente vai entrar no sushi, obrigado. A gente vai voltar para os tipos de sushi. Então, esse copo de saquê, ele sempre vai transbordar. Por quê? Porque quando eu faço esse serviço do saquê e esse copo transborda, eu estou desejando que nunca falte, que sempre tenha fartura. Né? Então isso é um ponto bem importante. O sashimi ele tem toda uma questão técnica para corte. Tá? Eu falo assim que para quem está iniciando, assim, é a parte mais difícil. Por quê? Porque a faca não é uma faca qualquer, o tamanho da faca não é um tamanho qualquer, a fibra do peixe tem que estar para um lado, esse peixe tem que ser fresco, tem toda uma questão de limpeza. Se eu quero fazer um sashimi, normalmente usa-se o lombo dos peixes, a parte mais alta, a parte mais grossa. Mas eu também tenho os sashimis que são tirados do meio da barriga, eu tenho os sashimis que são tirados das partes mais gordurosas. Então, são características. Uma coisa que eu garanto para vocês, vão aprender a fazer leque de pepino. Né? Isso eu já garanto que todo mundo vai fazer o leque de pepino na aula. E aí a gente pode acompanhar esse sashimi de uma forma aí, com peixes brancos, com peixes gordurosos, com peixes com sabores mais potentes e com sabores menos potentes. Né? Hoje, minimamente, aí, nós temos uns 4, 5 peixes aí que são servidos como sashimi aqui no Brasil. Mas no Japão nós temos aí alguns peixes que são mais exóticos. Exemplo, eu tenho que ter toda uma certificação
para poder fazer e para poder preparar baiacu. Para poder preparar baiacu, porque é um peixe tóxico, né? Então é um peixe tóxico, então não é qualquer um que consegue ter certificado para poder preparar. Só responder uma mensagem aqui. Então, aqui os sashimis, eles podem ser compostos por vários tipos de peixes, né? Então, o que significa peixe cru. Ele pode ser escolhido pelo brilho, pela clareza, pelos olhos. Então, isso são características de seleção, né, do produto. E ele pode ser fatiado fino ou pode continuar sendo fatiado mais grosso. Uma característica gente, que é muito importante, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas questões com padronização, né? O brasileiro ele é muito focado nisso, em padronização, em processo, em resultado, e ele não consegue ver além. Quando a gente fala do sashimi, o sashimi, ele basicamente o que o sushi man, ele quer que aquele cliente sinta. Então, assim, ele tenta entender aquele cliente, e quanto mais importante esse cliente for, mais grosso vai ser essa fatia de sashimi, né? Até chegando num padrão aí mínimo. Mas no Brasil a gente faz aí, normalmente os sushimens acabam servindo fatias muito finas, porque ele não está preocupado na importância que ele está dando para o comensal, mas sim que ele precisa servir mais 25 pessoas que estão sentadas na mesa. Os peixes mais usados aqui para a gente poder usar para o sashimi: o atum, olho de boi, salmão, linguado, peixe serra. Porém também são utilizados lula, polvo, camarão, cane, que normalmente são dispostos com nabo, picles de gengibre, raiz forte, salada de shoyu, o soromono, tá? Muitas vezes vem acompanhado também, para poder molhar esse peixe. Entendam que quando a gente vai para um restaurante japonês, o molho shoyu ele é apenas para um tempero muito delicado. Não é para a gente marinar, não é para a gente fazer uma marinada do sashimi no shoyu. Por quê? Porque ele acaba cobrindo todo o sabor do peixe, né? Ele acaba mascarando todo aquele peixe. Então, aquele peixe a gente vai sentir nele texturas, a gente vai sentir nele gordura, a gente vai sentir nele acidez, que é a carne. A partir do momento que eu molho muito, que eu coloco muito shoyu, justamente esse shoyu brasileiro, que ele é um shoyu um pouco mais potente, que é um shoyu mais pesado, eu acabo mascarando tudo isso, eu acabo não conseguindo ter essa percepção que anteriormente tá tentando ser passado. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, a gente tem que apreciar os produtos da forma que ele tem que ser apreciado. Fala assim, não gosto assim. Fala, então não come. Né? Eu acho que é muito mais fácil. Você não gosta, então não come. Come outra coisa. Pronto. Acho que facilita aí e a gente começa a ter uma percepção de paladar totalmente diferente. Então, quando a gente fala aqui de tipos de sushi, nós temos basicamente essas três bases, né? Nós temos o shari, que é o arroz. Pode ser que vocês confundam um pouco o que é shari e o que é gohan, tá? Talvez algumas terminologias, então, porque num local vai falar shari, no outro vai falar gohan. Shari é o arroz pronto para o sushi. Gohan é o arroz no pacote, tá? Então, eu preparei e ele muda o nome. Nós temos várias coisas assim na cozinha oriental que tem essa característica. Está preparado, chama assim. Não está preparado, chama assado. Então, tem que só tomar cuidado com isso. Então, o shari, ele já vai ter o amassu, já vai estar pronto com o amassu, com o molho, com o tempero dele. E aí a gente vai começar o preparo desses sushis. Nós temos o nori. Tomem cuidado, gente, com a qualidade do nori que vocês compram, principalmente para esse preparo. Por quê? Porque o nori, quando ele começa a ficar um pouco mais velho, o nori são algas marinhas, elas são processadas e criadas em folha. Entrando em tudo aquilo que a gente falou, a gente está trabalhando com textura. Então, eu preciso que, a partir do momento que eu vou preparar meu sushi, tem que ser muito rápido. Por quê? Porque eu quero ainda sentir a crocância desse nori. Esse nori, ele pode entrar tanto em outros pratos quentes, fatiado, picado, cortado, não há problema. Mas quando eu falo do sushi,
é difícil trazer eu incluir alguma crocância, principalmente dentro dos sushis frios. Então eu preciso que esse nori ele seja enrolado, ele tenha uma qualidade muito boa e ele seja enrolado rápido. Ele seja bem enrolado rápido, porque aí eu já consigo fazer e servir. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês: sushi não espera, tá? Sushi faz, serve. Faz, serve, não adianta. Faz, fatia, serve. Faz, fatia, serve. Não esperem para servir sushi. Por quê? Porque ele vai ficar uma alga hidratada, ela vai puxar toda a umidade que eu tenho toda a umidade que eu tenho de dentro do arroz. Estão me ouvindo, gente? É que ficou um silêncio mortal aqui. Eu não vi mais ninguém. Eu falei, tô falando sozinho. Então ele vai absorver essa umidade do arroz, vai absorver essa umidade do recheio e vai ficar uma alga borrachuda. Isso fica desagradável no paladar. Totalmente desagradável. E por último aí nós temos os recheios, as coberturas, o que for fazer com o meu nori. Podem ser peixes, podem ser legumes, podem ser ovos, podem ser frutas, podem ser ovas. Tá? Lembrando que a diferença de ovos e ovas, né? Ovas a gente está falando de peixes, né? Ovas de peixes, ovas de ouriço, ovas de salmão, ovas de peixes em geral, né? Ovo, a gente está falando de animal, tá? Está falando de ovo de codorna, ovo de galinha, ovo de pata, ovo, tá? Ele pode ser composto através de omeletes, ele pode ser composto de formas totalmente distintas aí dentro das composições para formar os sushis, tá? Então aqui a gente pegou a primícia do que é um sushi, né? Arroz, shari, legumes e nori na grande maioria, tá? Na grande maioria. Tem alguns que a gente não compõe com nori, mas a grande maioria acaba tendo, né? A que a gente mais usa acaba tendo. Quando a gente usa ovas, esse sushi consequentemente ele vai subir um pouquinho o valor, porque as ovas são caras. Não indico para ninguém querer colocar no sushi ova de sagu, porque não vai rolar, tá? Não vai rolar, não fica legal. Você acaba com todo o trabalho que você teve de preparo. Quer fazer uma ova? Quer fazer um caviar? Quer fazer alguma coisa? Ok, faça, mas não faça com sagu, pelo amor do Senhor Deus do céu, tá? Então, seguindo, nós temos aqui... Tá um pouco lento. Nós temos aqui os sushis, esse conhecido como rossomaki, né? Rossomaki são cilindros finos que consiste de uma camada de alga externa, o arroz avinagrado e o recheio pode ser variado. Então, o rossomaki, uma folha de nori, tá? Uma folha de alga daquela quadrada que a gente conhece, ele me consegue, trabalhando muito bem, eu consigo tirar 8 unidades de rossomaki. Tá? Consigo tirar 8 unidades. Então, para cada uma folha de nori, eu tenho aí 8 rossomakis. Esses rossomakis, eu abro a alga na minha esteirinha. Eu abro a alga na minha esteirinha e vou colocar o meu arroz. Né? Vou colocar meu arroz avinagrado, meu shari, e posteriormente eu vou enrolar. Né? Então a gente vai moldando desta forma. Depois, quando a gente for fazer outros, né? A gente vai fazer outros preparos, a gente usa outras técnicas. Então, o rossomaki, ele é o mais básico, o mais simples. Só que ele tem ele tem que estar totalmente fechado. Algumas características de sushis, eles não são o sushi. O rossomaki tradicional, ele não é redondo, ele é quadrado. Só que com essas evoluções, com as técnicas evoluindo, o redondo ele acaba ficando muito mais fácil. Porque o quadrado ele é mais difícil de se fazer e, consequentemente, dá muito mais trabalho. Nós temos o futomaki. Futomaki vocês vão ver sempre em buffet por quilo. Tá? Estão percebendo o tamanho que está isso aqui? Então, ele tem uma quantidade de recheio muito grande e ele também tem uma quantidade de arroz muito maior. Então, assim, não é que está errado.
né? Muitas vezes a gente vai em alguns restaurantes por quilo, que ele acaba tendo uma ilha japonesa, e tem um fotomaki lá. Só que, pensando em toda essa questão de logística, pensando toda essa questão de rendimento, se eu estou vendendo no quilo, quanto maior, melhor. Né? Quanto maior, melhor. Então, eu posso ter também essas composições de vegetais, de carnes, ovos, cogumelos, só que ele é um sushi um pouquinho maior. É um sushi que eu vou ter aí minimamente umas 2 mordidas para poder conseguir consumir. Nós temos o kappa maki, então podem ver que esse aqui é quadrado, perceberam isso? Esse é quadrado. Então, o kappa, ele é um sushi de pepino, né? É o que sempre volta quando o sushi man serve no restaurante. Porque ninguém quer falar assim, eu não vou comer sushi de pepino. Mas tudo tem uma característica, né? Por quê? Porque o pepino ele tem a cor preferida do Japão, que é o verde. Então, usa-se o pepino em alguns sushis para justamente isso, para poder lembrar. E assim, é um sushi que quando eu perco a crocância do nori, o pepino me traz a crocância de volta, de uma forma diferente, mas me traz a crocância. Normalmente assim, o que os sushi mens fazem para que ele seja consumido, normalmente eles trabalham com alguma decoração em cima, né? Ou um salmão batido, alguma coisinha para que seja consumido, né? Mas eles não deixam de servir o kapamaki nos rodízios. Nós temos o tekamaki, que é um sushi enrolado com recheio de atum, né? Ou suas variantes do rossomaki. Então, normalmente esse atum já é uma parte de rebarba de atum que a gente usa. Quando a gente usa para esses preparos de sushi, a grande maioria do que a gente vai usar aqui são aparas, né? Porque o coração, o principal do negócio está lá no sashimi. Então o sushi ele acaba usando um pouco mais as aparas do peixe, as aparas do camarão e assim vão as suas outras características. Atum, quanto mais vermelho, quanto mais cor de sangue, melhor esse atum, tá? Tomem cuidado com isso, porque às vezes a gente pega alguns atuns que estão meio marrom, meio acinzentado, já é um atum que não tem uma qualidade, o peixe em si já não tem uma qualidade tão grande. Nós temos aí o outro sushi mais conhecido, o temaki, né? É um sushi enrolado na mão. Esse aqui, gente, eu já falo pra vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Depois que você acertou o primeiro, beleza, você vai em diante. Mas no começo é um pouquinho difícil, né? Por quê? Porque a gente não usa o nori inteiro, usa uma fração do nori, a gente tira um pedaço e a gente enrola na mão. Então aí eu tenho 2 fatores decisivos de velocidade. Primeiro, que é a minha técnica, porque senão esse nori ele vai começar tanto ficar amolecer por conta da minha mão e tanto por conta do recheio. E aí, normalmente se faz um cone grande e esse cone ele tem que chegar crocante no meu cliente. É a parte mais difícil. Então, se eu não tiver uma técnica muito bem clara, se eu não tiver uma técnica muito bem elaborada, dificilmente eu vou conseguir criar um bom temaki. Na aula eu levo um desenho passo a passo para vocês conseguirem fazer. E assim, é muito simples, é muito rápido, só que tudo é mise en place. Se o meu mise en place não estiver pronto, dificilmente eu vou conseguir tirar esses produtos com uma qualidade excelente. Nós temos aí os uramakis, né? Então que são os sushis com a alga por dentro ou com arroz por fora, e depende muito do ponto de vista, né? A gente gosta de falar o arroz é com arroz por dentro, então a gente gosta de falar que é com arroz por fora. Então, ou com o nori por dentro ou com o nori por fora. Aí vai muito da literatura que vocês estão seguindo. Mas é basicamente o inverso. É o inverso do que a gente faz no rossomaki, né? Então eu preencho boa parte do nori com arroz, venho com esse gergelim branco e preto, venho com alguns temperinhos, venho com uma brincadeirinha aí para poder me trazer cor, para poder me trazer atenção, e percebam que ele não é redondo, ele começa a ter uma forma um pouco mais quadrada. Então isso é muito importante. E aí, algumas receitas, alguns preparos, eu ainda tenho alguma coisa decorando esse rossomaki, esse uramaki. Decorando ele para poder me chamar a atenção. Pode ser um pepino, pode ser um abacate, pode ser uma fatia de peixe, e aí vem N variações.
Cada variação de recheio ele tem um nome. Eu não coloquei todos aqui porque são muitos, tá? São muitos. E tem coisa que eu prefiro, né? Tipo o tal do morango com queijo ou o chocolate com morango, eu não quero nem saber o nome, tá? Prefiro não saber, prefiro manter minha humilde significância aqui. Então, dessa forma, a gente vai criando sabores, né? Então aqui a gente tem um salmão, esse salmão é nitidamente que ele já foi assado, que ele já foi grelhado, ele passou por cocção e foi introduzido dentro desse uramaki. Ele é um pouquinho mais fácil do que o rossomaki, porque por eu ter uma superfície maior externa, então ele é mais fácil de enrolar. Então aqui vocês vão sentir um pouquinho mais de facilidade. Nós temos os nigiri sushis, então são bolinhos de arroz, normalmente moldado, eles são sempre moldados à mão, tem toda uma técnica para a gente moldar isso, que é uma técnica bem simples, mas esse aqui sim, gente, se o arroz não tiver na textura correta, vocês não conseguem moldar. Isso é um ponto muito importante. E dessa forma, o que eu coloco de cobertura, eu posso ter a pele de um peixe, então vou fazer um skin, eu posso ter um camarão, eu posso ter um cani, eu posso ter um sashimi, e assim eu vou variando. Eu posso ou não maçaricar esse produto para que ele me traga uma textura, uma característica diferente. Então são muitas variações. A gente pode fazer com ovos, a gente pode fazer bastante coisa para poder decorar. Essa aqui, que é uma fita de nori, a gente só corta as fitas de nori, envolve, porque aqui no meio, tradicionalmente, eu tenho wasabi. Eu sempre vou ter o wasabi entre a proteína e o arroz nesse preparo. Então é bem importante a gente já deixar isso claro para vocês. Nós temos o oshizuki, que já é um sushi prensado. Ele não tem, esse é um dos poucos que não tem nori. Ele tem uma forminha característica para poder fazer ele, uma forminha retangular, onde a gente tem uma prensinha, então a gente faz as camadas e prensa, e depois a gente pode cortar ele em tamanhos mais ou menos do tamanho do nigiri, e depois a gente serve. A gente serve ele em retângulos normalmente, e aí ele tem suas variações. Eu posso fazer com abacate, posso fazer com pepino, posso fazer com manga, posso fazer com uma infinidade com cogumelo, com uma infinidade de recheios diversos aí. Nós temos o gunka, tá? O gunka ele já tem um formato de um navio de guerra, que é justamente essa característica. Então, onde eu tenho basicamente uma cestinha de nori com arroz dentro, e a parte de cima é aberta, aonde eu coloco essas coberturas, tá? Ovas de salmão, ovas de ouriço. Esse aqui eu não consigo identificar o que é, tá? Mas ele é embrulhado, então ele é feito à mão e ele tem essa característica. E aí sim, são sushis que eu tenho características diferentes, né? Então o arroz vai estar embaixo e eu vou ter essa parte dos ingredientes em cima aparecendo. Então para isso, eu preciso ter todo o meu mise en place já pronto para poder só fazer e montar. E aí nós temos o inari, que já é um sushi envolto com uma massa de arroz. E eu tenho um arroz dentro, ele pode ser feito de várias formas. Ele é confeccionado com tofu, omelete e algumas finas folhas de repolho que pode ser frito. Tá? Esse aqui não é tão conhecido, né? Ele é um pouquinho mais exótico aí. Nós temos também o molho shoyu. Nós temos o molho shoyu, que é o processo principal. Aí a gente tem vários métodos de produção de molho shoyu. Hoje, no Japão, isso está se tornando algo muito escasso, a produção artesanal de molho shoyu. E aí, o que o molho shoyu tem como principal? A sua base, que é a soja. Essa soja é fermentada e começa, pelo seu longo processo de fermentação, ele começa a criar esse molho escuro, né? Então essa soja ela fermenta o grão por algumas bactérias, eu não vou lembrar exatamente o nome científico da bactéria agora, mas ele fermenta e ele começa a criar esse caldo escuro. Posteriormente, isso é prensado em algumas camadas de tecido e depois se extrai esse molho shoyu. O molho shoyu tradicional, ele é viscoso, não é tão aguado, não é tão líquido como a gente conhece os que são vendidos aqui no Brasil, tá?
E aí, por conta dessa fermentação, por conta da soja, por conta de todo o processo, ele tem uma grande quantidade de umami. Umami é aquele quinto sabor que ele acaba acometendo toda a nossa boca, todo o nosso palato e acaba nos trazendo uma característica totalmente distinta dentro da nossa percepção de sabor. Nós temos aí o saquê, então que é uma bebida produzida através da fermentação do arroz. Os muitos... Oi? Pode falar. Isso, porque assim, o umami, ele é uma molécula que ele tem em vários alimentos. Alguns têm mais, outros têm menos, né? Aquilo que a gente tá chamando de umami, que você está chamando de umami é Ajinomoto, tá? Ajinomoto, ele tem umami na sua composição, né? Eu estava até numa outra aula que a gente estava falando sobre umami. No Brasil, o Ajinomoto ele é produzido a partir de cana-de-açúcar. Eu também não sabia, né? Uma aluna minha que fez um curso lá falou que não, é produzido a partir da cana-de-açúcar. O umami a gente encontra principalmente em cogumelos, algumas algas marinhas e poucos alimentos. Então, por exemplo, tomate tem umami. Tomate tem uma porcentagem de umami, salsão tem uma porcentagem de umami. Então, isso aqui é do processo que resulta. Exatamente, não é que a gente está colocando, não. Isso tem lá já pelo processo fermentativo, tá? É bem legal. Tem umas coisas bem legais, assim, que é muita coisa, muita informação para dar por videoaula. É... Eu falei tanta coisa que eu não sabia o nome. Ah, tá. Beleza. Tá. Aqui não, essa aqui, né? Ó. Vamos voltar lá. Esse, né? Beleza. E aí, gente, a gente não, como a gente citou no começo lá, né, a questão da base do arroz e tudo mais, nós temos aí o saquê, né? O saquê ele é produzido a partir de algumas variedades de arroz. Está se produzindo muito no Japão agora pelo grande crescimento do consumo de bebidas por mulheres. Algumas empresas estão produzindo um saquê rosé. Muita gente acha que o saquê é destilado. Não, o saquê não é destilado, o saquê é um fermentado, ele apenas é um fermentado que ele chega a seus 12, 13% de álcool. Então, se a gente for fazer uma analogia, é basicamente um vinho de arroz, né? Nós temos alguns tipos de saquê, nós temos o Azuma, nós temos o Daiso. Cada tipo de saquê ele é produzido por um tipo de grão e, consequentemente, por uma porcentagem do grão, né? Então, os saquês mais caros, eles aproveitam apenas 30% do grão do arroz. Então, por isso que são mais caros por ter um produto muito melhor. Esse aqui é o copinho que eu falei para vocês, que é servido o saquê, esse copinho quadradinho aqui. E aí ele pode ser de madeira, ele pode ser de louça, ele pode ser de vários materiais, tá? Mas sempre nesse formato ele pode ser servido morno ou pode ser servido em temperatura ambiente. E aí também a gente não pode deixar de falar. Agora não vai o bagulho. A gente não pode deixar de falar do miso, né? No Brasil é chamado de miso, né? Com acento. Então ele é um ingrediente principal e tradicional da culinária japonesa. Ele é feito a partir da fermentação de arroz, cevada, soja. O soja é o mais tradicional. Então ele também vai sal, né? Na sua fermentação ele também vai sal. Para quem tiver, é que eu não tenho como compartilhar isso, mas tem uma série do Netflix que chama Sal, Gordura, Acidez e mais alguma coisa, e açúcar, eu acho. E tem um episódio que ele fala sobre o miso. É muito legal o processo produtivo, então eles colocam numas ânforas, eles fazem essa pasta de soja, colocam numas ânforas e aquilo fica fermentando durante um ano e pouco, dependendo, tem misos lá que na série aparece aí com 2, 3 anos de fermentação. E acaba se criando algo totalmente único, né? Então, o miso ele é essa pasta de soja, ele fermenta e nós temos aí basicamente 3 cores de miso, né? Então, nós temos o miso branco, nós temos o miso
marrom e nós temos o miso preto, que aí ele normalmente pode ser feito a partir de feijão fermentado. O branco e o marrom ele pode ser feito a partir de soja. Então a gente pode, quando a gente vai comprar miso no mercado, na Liberdade, vai encontrar uns potes parecendo pote de margarina. Né? Esse miso industrial, consequentemente, ele acaba tendo uma porcentagem de sódio, uma porcentagem muito pesada de sabor. Então ele tem que ser bem diluído. Né? Tem que ser bem diluído. E aí se eu juntar aquilo que a gente falou lá na frente do caldo, né? Se eu juntar água mais miso e mais um dashi, ou só miso e um dashi, eu já tenho uma sopa. Então ele acaba sendo a base porque ele é justamente muito fácil de se fazer. E aí nós temos um mapa, aquele mapa que estava lá na frente. Cadê? Deixa eu achar meu mapa que ele subiu aquela hora que eu estava mostrando para vocês. Fugiu meu mapa agora. Tenho certeza que eu vi o mapa aqui. Eu não sei onde foi parar meu mapa, gente. Mas tem um mapa que eu vou mostrar pra vocês. Que é justamente dessa questão do miso. Né? Que é essa questão do miso. Então cada local do Japão ele tem uma... Eu já mando essa imagem no grupo pra vocês. Ele tem uma característica de preparo do miso, de cor, de forma e de aproveitamento desse miso. Então, o miso ele é muito potente em sabor também. Né? Então, a gente consegue compor alguns molhos à base de miso, dá pra fazer bastante coisa legal à base de miso, que é essa pasta de soja aí fermentada. E aí, muito obrigado. Dúvidas, reclamações, anseios, xingamentos? Podem abrir. O quê? Se eu vou postar, vou. Vai. Quem me pediu, eu já até coloquei naquela pasta que eu compartilhei com vocês. Eu coloquei tanto no modo apresentador, né, que é o modo que eu estou mostrando para vocês, quanto no modo PDF. Eu quero achar o desenho que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu ver onde foi parar meu. Aqui meu mapa, ó. Eu enviei. Não mandei no Ava. Acho que eu mandei pro Gustavo. Dá uma cobrada nele aí. Porque eu tenho certeza que esse eu mandei pra ele. Gustavo, se pronuncia aí. Se escondeu agora, né? Cadê? Deixa eu achar o chat aqui. Gente, alguma dúvida? Ó, isso aqui é a questão dos tipos de miso em cada região, tá? Ó, das ilhas. Então vocês podem ver que são poucas regiões que a gente consome miso um pouco de feijão, um pouco mais escuro aqui. Então a maioria, ó, a gente consome os misos mais claros. Isso aqui fugiu da ordem, acho que era o que eu tava salvando. É que assim, o miso escuro ele vai fermentar mais, ele vai ter uma potência de sabor maior, né? Os misos mais claros eles são mais leves, são mais delicados. Então, se você for perceber que a maioria dos locais que aonde a gente consome o miso escuro é mais central, ó. Quando a gente tem na parte um pouco mais, ó, quando tem o miso escuro é sempre na parte um pouco mais central. Quando eu tenho na parte mais litorânea, eu tenho misos mais claros. Por quê? Na parte central, a gente está falando, gente, a gente está olhando isso aqui verticalmente. Só que se a gente for olhar horizontalmente, o Japão é só montanha. É só montanha. Então, oi. O escuro tem um pouco mais forte. O escuro é sempre um pouco mais forte pelo processo fermentativo e também ele pode ser um miso de feijão, né?
Então, não dá para falar que parece alguma coisa. Não tem como. A gente vai ter missão em aula. Aí vocês me lembrem e vamos cobrar isso para vocês poderem. A gente fazer um missô. A gente faz um misoshiro. Só espero que não esteja de calor, tá? Porque se tiver calor, ninguém vai conseguir tomar. Sim, o processo, né? O processo. O primeiro. Isso, o processo que eu estou fazendo. Então, se ele é a base de feijão, se ele é a base de soja. E também a região que ele tá sendo produzida. Porque se vocês forem olhar nesse mapa, o missô escuro, né? O missô escuro, ele tá bem aqui, ó, na região central. E aqui a gente tem, ó, nas partes que são um pouco mais frias e mais continentais, eles consomem o missô escuro. Onde é litorâneo, é sempre missô um pouco mais claro. Sim, o Gustavo mandou o vídeo pra vocês aí. Manda, o Gustavo, me ajuda aí, mano. Eu mandei um vídeo pra vocês, é um vídeo bem legal. É um vídeo bem legal, tem 5 minutos, é do jornal Hoje, que ele fala sobre o Wagyu, né? Que ele fala assim, o grande produtor, o senhor Nagashi, não lembro o nome agora, ele tem tem um dos maiores rebanhos de Wagyu, 5 vacas. Bom, acabou o rebanho do... Então assim, por quê? Porque eu tenho um produto com uma altíssima qualidade, eu tenho um produto com uma altíssima qualidade e eu tenho um produto que é, meu, o velhinho faz massagem em todas as vacas com saquê. Então eu acabo tendo um produto diferenciado. Então ele mostra, tem uma parte da reportagem lá que ele mostra os troféus que a carne dele ganhou. Então é uma característica, né? É uma característica muito muito forte. Por quê? Porque eu não tenho, eu tô em montanha, esses animais ficam sempre em confinamento, eu não tenho espaço, diferente do Brasil que eu tenho planície para poder criar esse tipo de animal. Pessoal, dúvidas? Eu tô perdido com tanta tela aqui já. Bom, eu só vou encerrar. Tenho alguns. Eu me lembro, me dá uma cobrada nisso no WhatsApp que eu já separo. É que como hoje foi, essa semana tá um pouco corrida, aí eu não consegui separar, mas eu tenho alguns materiais sim. Ó, esse vídeo aqui, gente, é um vídeo da minha tela, tá? Então eu vou parar ele aqui e já compartilho com vocês naquela pasta do Google Drive que eu mandei. Por que eu não coloco no AVA? Porque não cabe, tá? Mas no Google Drive de vocês lá tem o link para poder acessar a pasta, tá?